Fala, molecada! Tudo bem? Vocês estão bom? Vocês estão bem? Seguinte, dando continuidade aqui às nossas aulinhas em tempos de afastamento social, né, por assim dizer, vamos falar sobre globalização. Então, o tema é globalização novamente. Peguei um mapa mental das internet da vida e com alguma série de conceitos aqui para a gente conversar sobre esse tema, globalização. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou começar nessa parte aqui de baixo. Ó. Começamos com uma definição do sujeito chamado Gilson Schwartz, e ele diz o seguinte: olha, globalização é a nova expressão para um fenômeno antigo, organização das empresas e economias em escala planetária. Quando ele diz isso, do que se trata? Bom, se trata da gente pensar em que agora a escala no qual a gente está lidando já não é uma escala local. A gente não está pensando mais de alguém ou de grupos de pessoas comercializando a partir da localidade no qual se habita, e sim a partir de um âmbito muito mais amplo. Tá? Por isso, até que ele vai colocar como um primeiro elemento disso tudo as chamadas grandes navegações. Por quê? Porque as grandes navegações são grupos de de pessoas que seria a burguesia daquela época, indo para outras partes do planeta procurar mercadorias para levar até a Europa, tá? Fazendo com que a gente tenha esse negócio em uma escala muito mais ampla do que meramente e unicamente a Europa. Se a gente pensar, então, num segundo momento, com a primeira Revolução Industrial e depois com a segunda Revolução Industrial, a gente vai ter o mundo ficando ainda menor. E lembrem-se que a Revolução Industrial exigiu, de certa forma, a necessidade de se encontrar mais, principalmente matérias-primas, e também levar, né, chegar a novos mercados consumidores, tá? É, a gente, mas assim, eu concordo também que não se dá para falar em globalização nesse momento aqui. Por quê? Porque se a gente pensar em duas características só da globalização, só para a gente adiantar as coisas, que tem a ver com uma maior eficiência dos meios de transporte, uma maior eficiência dos meios de comunicação, não dá para a gente pensar em que fazer uma viagem que demorava dias e mais dias é algo completamente eficiente. Tá? Não dá para a gente pensar que, sei lá, o telégrafo era um mecanismo de comunicação exatamente eficiente. Tá? Mas vem esse período aqui da Guerra Fria, e nesse período da Guerra Fria as coisas mudam. Por quê? Porque agora sim a gente tem meios de comunicação que são muito mais eficientes e meios de transporte mais eficientes. Dá para falar em globalização a partir daqui? Daria se a gente não estivesse falando de dois blocos que estão desconexos e estão travando uma grande luta, inclusive ideológica. Tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. Quando é que a gente fala isso? A gente vai pensar então em globalização a partir desse ponto aqui, olha, no qual temos, nesse período pós-Guerra Fria, uma nova ordem mundial. Uma nova ordem que é uma ordem agora não mais bipolar, como era aqui, mas uma nova ordem multipolar, onde a grande disputa já não está mais entre países ricos, entre países capitalistas, né, e o bloco socialista. Está agora entre o chamado mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido, tá? Numa nova divisão internacional do trabalho, ok? Então, esses são os primeiros pontos, assim, para a gente começar a pensar essa coisa toda do que significa isso que a gente chama de globalização, ok? Bom, dando continuidade, a gente pega uma outra definição, vou pegar aqui a definição do Giddens, e olha só o que ele vai dizer. Então, a globalização é a intensificação das relações sociais, políticas, culturais e econômicas em escala mundial. Ou seja, a gente já não se relaciona somente com quem está pertinho da gente, a gente se relaciona com pessoas do mundo todo. As políticas, então, o que é feito em termos de políticas aqui no Brasil, isso tem a ver, e assim, pode, de certa forma, ser refletido ou ser consequência de políticas tomadas e atividades e ações políticas, né, tomadas em outras partes do planeta, tá? A mesma coisa vale para os elementos da cultura, então a gente pensar no impacto que McDonald's tem e pensar também em que não dá para se também não dá para se isolar a economia, né?
estamos vivendo, é um momento de uma economia cada vez mais integrada, cada vez mais interligada. No entanto, eu já vou apontar o primeiro ponto aqui, no qual a gente tem uma grande questão, que é esse enfraquecimento do Estado-nação, tá? Por quê? Porque ele vai sofrer uma grande pressão de tanto organizações supranacionais, como a ONU, quando o Fundo Monetário Internacional, quanto o Banco Mundial, assim como dos chamados blocos econômicos. Então, no caso do Brasil, a gente tem que pensar no Mercosul, no caso dos países europeus, a União Europeia, quanto também do domínio das transnacionais. Então, é pensar em que tipo de mecanismos os países têm para se abrir para a economia e de que maneira que eles têm que se adequar para conseguir atrair, principalmente um país como o Brasil, é, no qual depende muito de um processo de industrialização vindo com a presença, né, das chamadas transnacionais. Tudo bem? E aí eu tenho que ter toda uma adequação política, uma adequação legal para conseguir lidar com tudo isso. Beleza? Bom, de outro lado, então, beleza, pensamos aqui na questão, nessa questão política. Agora a gente parte para uma outra questão, que é a questão econômica, que sem dúvida é uma das mais pertinentes aqui. Então vejam, falei para vocês então que se a gente está falando de globalização, e olha que interessante, né? A gente fala de globalização, mas os países eles criam mecanismos para fechar negócios entre eles, com os parceiros, com vizinhos, tá? Formando os chamados blocos econômicos. Dependem cada vez mais do aval das organizações econômicas, como a Organização de Comércio e por aí vai, tá? E ali dentro a gente vai ter um traço que é um traço muito marcante. Por quê? Porque a gente vai perceber que há um distanciamento, há um descolamento de realidade entre os países que são desenvolvidos, estes ficando cada vez mais ricos e se desenvolvendo cada vez mais, e os países que são chamados países subdesenvolvidos, e esse distanciamento, esse abismo que vai sendo criado, ele vai ficando cada vez mais intransponível pelo próprio processo e pela própria dinâmica da globalização, tá? Bom, por sua vez, temos essas empresas, as chamadas empresas transnacionais, que elas colocam, né, os seus braços, uma em cada canto do planeta, justamente para conseguir tirar o que há de melhor ali. Então, há lugares onde há muita mão de obra e essas empresas elas vão para lá beneficiando-se do menor custo ou da maior qualificação dessa mão de obra. Eu tenho locais no qual eu tenho matéria-prima e essas empresas elas migram para esses lugares justamente ou colocam um bracinho, eles não precisam inteiramente para lá, eles colocam um braço dali justamente para poder manter o fluxo dessas matérias-primas, né, para que o produto seja produzido, tá? Um traço que é muito importante da gente dizer também, desse lado de cá, é que esse mundo globalizado no qual a gente vive, ele aparentemente ele corresponde a um mundo no qual o liberalismo econômico ele foi trazido após uma derrocada, uma decadência, por assim dizer, do chamado welfare state, né, do estado de bem-estar social. Então, o Estado ele deixa de ser o agente produtor de benefícios e controlador desse bem-estar, proporcionando esse bem-estar. Então, o Estado atuava na economia para garantir benesses aí à população, garantir um mínimo para a população, e agora ele se retira, voltando às práticas consideradas interessantes aí pelo chamado liberalismo, o neoliberalismo. Então, muitas empresas que eram estatais foram construídas pelo Estado, elas são privatizadas, elas passam para as mãos da iniciativa privada, e com isso, né, a intenção de que a iniciativa privada consiga de fato fazer investimentos e consiga levar seus benefícios e seus produtos aí para todos os lugares do planeta, tá? Esse quadro de neoliberalismo faz parte disso que a gente chama de nova ordem mundial. Que vejam só, agora a gente começa a pensar num mundo onde eu falei,
a gente deixa a Guerra Fria, deixamos um mundo que ele era um mundo bipolar para um mundo, trocamos o mundo para um mundo multipolar. Então eu tinha dois polos, agora eu tenho vários polos. Quais são esses polos? Um deles continua sendo os Estados Unidos, mas a gente tem outros polos, tá? Principalmente no campo econômico. Por quê? Porque se de um lado eu tenho os Estados Unidos, de outro eu tenho o Japão, lá na Ásia, a gente vai ter temos aí os tigres asiáticos, temos a própria União Europeia, temos o poder tremendo na China, na economia mundial, e temos, junto à China, os chamados BRICS, tá? BRICS uma sigla, né, que identifica aqui o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, além da África do Sul. Países estes, que eu gosto sempre de lembrá-los, que eles já foram considerados as chamadas baleias econômicas. Por que baleias econômicas? Porque boa parte desses países são grandes, têm um grande território, têm uma grande população, e a economia era daquele jeito, nadava e morria na praia. Tá? Triste, né? Mas, só que de outro lado, se a gente tem um mundo multipolar é, dentro do aspecto econômico, no aspecto político ele é unipolar. Por quê? Porque a gente ainda tem a primazia dos Estados Unidos dando vez e voz, né? E participando ativamente e estando ativo nesses fóruns todos aqui, desde do Banco Mundial, dentro da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, dentro do FMI e também dentro da ONU, mesmo principalmente dentro da ONU, né? Então, lembrando aí que, por exemplo, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos resolveram que eles iriam avançar sobre o Iraque. E outros países, os países da ONU disseram assim, olha, calma, não é bem assim. Eles falaram assim, a gente vai, se vocês querendo ou não, a gente está indo. Tá? Então, quer dizer, o poder político dos Estados Unidos ainda possui, ele vai além, né, e se mostra bastante presente dentro desse mundo global de hoje. Então, por isso que a gente fala que a gente tem um mundo que ele é unipolar, mas ele é multipolar. É, outra coisa que vale a pena a gente pensar é em outros dois aspectos. Um aspecto cultural, desse lado de cá, e o aspecto social. Tá? Dentro do aspecto cultural, a gente vai ter uma homogeneização da cultura dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que um jovem, como vocês, é muito parecido com os jovens, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Os gostos que os jovens brasileiros têm são muito semelhantes aos gostos dos jovens norte-americanos. O que a gente come, de certa forma, ganha o tom, né, nacional, mas é muito semelhante ao que se come lá nos Estados Unidos, tá certo? Essa homogeneização cultural dos Estados Unidos, e ela se dá assim, de diversas formas, mas principalmente por meio, sei lá, do cinema, tá? É o que a gente chama de soft power, né? Então os Estados Unidos eles conseguem, através desse soft power, influenciar e muito. Ainda hoje eles têm esse predomínio, essa preponderância? Digamos que sim. Vai ser para sempre assim? Não. Há quem questione? Sim. Quem questiona? Por exemplo, a gente teve, eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar nisso, o filme ganhador do Oscar desse ano, que foi o Parasita, um filme sul-coreano. A mesma coisa vale para a gente pensar a música pop coreana, né? Então, assim, como que, putz, é Coreia, né? Sabe? Logo menos, a gente vai ter a cozinha coreana dominando, sabe? Não sei. Mas é uma perspectiva. Por outro lado, a gente vai ter também um aspecto social. E esse aspecto social, ele talvez seja o mais gritante. E talvez aquele que a gente consiga perceber um dos maiores dramas que se pode ter. Por quê? Porque, ó, vejam bem, a gente vai ter um aumento de um lado, né? Dentro dos países desenvolvidos, a gente vai ter um aumento do consumo, da riqueza e da qualidade de vida, tá? Bom, ótimo. Eles consomem mais justamente porque é produzido mais, essa produção é feita nos países subdesenvolvidos. Então quer dizer, se tem poluição, essa poluição é produzida nos países subdesenvolvidos, é isso? Sim. Se a gente tem extração de matérias-primas, essa extração sai dos países subdesenvolvidos, é isso? Então é essa população que fica a ver navios se essa empresa sair de lá, é isso? É isso, tá? Por sua vez, então, o que é garantido para os países mais pobres? Justamente isso.
Pobreza, fome e desigualdade social. Bom, qual o aspecto que a gente não consegue enxergar? É que muita gente acaba saindo daqui já que o mundo é global, vou sair daqui onde eu passo fome, onde há pobreza, e migro para cá. E aí o que a gente enxerga? A gente enxerga fenômeno, faz parte de tudo isso daí. A gente pensar na xenofobia, a gente pensar em, na marginalização de pessoas, a gente pensar em muitas pessoas, em migrações em massa, tá? É, e é claro, esse é um aspecto que mostra para a gente que a gente está longe ainda de se enxergar como uma chamada aldeia mundo, tá? Como muitos gostariam. E um último aspecto que vale muito a pena a gente enfatizar também é a gente pensar que, bom, se de um lado, hoje, que é o aspecto tecnológico da coisa, se de um lado hoje a gente passou por todas essas fases, que a gente passou por essa primeira revolução industrial, pela segunda, pela terceira, dentro dessa terceira, o aspecto global ele não pode ser desconsiderado, tá? Então, o que a gente vai ter? Olha aqui, predomínio dos tecnopolos. O que são os tecnopolos? São centros de produção de tecnologia, tá? Toda a produção é segmentada, como eu falei, há essa produção em diversas áreas do mundo. Sem as grandes redes de telecomunicação e de transporte, isso não acontece, isso não funciona. Além do que, a gente vai ter essa grande transformação do espaço técnico em meio técnico, científico e informacional. É claro também que vale a pena a gente pensar que hoje não dá para a gente pensar, não dá para a gente avaliar a coisa simplesmente por isso. Ah, estamos na terceira revolução industrial? Não, amiguinho, a gente está indo para a quarta revolução industrial. A gente está indo para a chamada revolução industrial 4.0. Tá? A gente não fala mais aqui simplesmente em toyotismo. Aqui a gente vai estar falando de que maneira que a inteligência artificial vai atuar sobre nós. Aqui a gente vai estar pensando de que maneira que a engenharia genética vai atuar na produção de coisas, tá? É, em que, sim, a gente vai estar pensando de que maneira que a nanorobótica, sei lá, vai estar presente e o quanto ela vai estar presente nas nossas coisas. A chamada internet das coisas, né, IoT, né? O quanto que isso vai estar presente nas nossas vidas, tá? Tudo isso, meus amiguinhos, envolve pensarmos em globalização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e aproveitem seu dia.